Boa noite, galera. Espero que vocês estejam todos bem. Vou deixar um tempinho para todo mundo entrar na live. Passando uma borboletinha aqui, bem época de chuva. Ai, vamos entrando aí, já tá colocando o tema, tá linkado. Mas quando coloca eu vou falar para vocês já. Hoje é uma sopa creme de cenoura, uma sopa portuguesa. Então, eu acho que no Brasil a mais conhecida é o caldo verde, que é aquela que tem uma base de batata, um pouco de couve chifonada, que é aquele corte laminado que você passa finamente, colocado no final na sopa, e geralmente vai um pouco de paio dentro desse caldo verde. As pessoas acabam trocando por linguiça calabresa, sem problemas. E aí tem outras sopas, né, mundiais, como sopa de cebola, e hoje eu resolvi fazer uma sopa de cenoura. Mas o nome dela, a princípio, chama creme de cenoura, porque se refere à textura, tá bom? Então o creme é um pouco mais aveludado, mais consistente, e sopa a gente considera um pouco mais fluida, mais rala, nesse sentido. Então é um cremezinho de cenoura, daqueles cremes potentes mesmo, assim, com calor nele, que sustenta quando precisa estar com um friozinho. Aqui no Brasil a gente estava com muito calor, começou agora a época de chuva e justamente hoje aqui tá um tempinho que choveu, baixou um pouco a temperatura, então foi ótimo para mim poder escolher essa sopa creme de cenoura, que é super fácil de fazer, super simples. E o diferencial das comidas portuguesas é que você olha para ela e você não dá assim muita coisa, mas eles têm uma logística de potencializar o sabor muito grande, que é a ideia do seguinte: eles não se preocupam muito com o tempo. A ideia é que quanto mais baixo tiver a chama do seu fogão, vai ser melhor, porque todos os ingredientes dentro da panela, eles trocam sabores. Então, se você consegue manter uma temperatura que não está muito alta, essa troca de sabor vai acontecendo entre eles. Imagine o seguinte: aqui no caso que eu coloquei uma cenoura e uma batata em pedaços. Imagine que o gosto da cenoura ele vai ser transferido para dentro do pedaço de batata, e o pedaço de batata, o gosto dele vai ser transferido para dentro da cenoura. E assim como outros ingredientes que você acrescentar nesse caldo. Então, se você acrescenta um bacon, um paio, uma calabresa, uma couve, vários outros ingredientes, cebola, eles têm que trocar o sabor. É como se a gente fosse fazer um ensopado, uma canja de frango, algo do tipo que tenha troca de sabores. Então, quanto mais tempo se ferve uma sopa, se ferve um caldo, mais saboroso ele fica. E lembrando sempre de não descartar o líquido. Então, na mesma água ou no mesmo fundo, se cozinha todos os ingredientes da sopa e ali permanece até o final. Então, sem trocar, porque senão perde sabor. Toda vez que a gente cozinha legumes em água, cozimento em água, que é bem tradicional, a gente tem que entender que a gente passa o sabor desses alimentos para água, que no caso está cozinhando. Então se perde nutrientes e se perde sabor. Então se você cozinha, por exemplo, vamos dar o exemplo da cenoura aqui da live. A cenoura em água, cozida em água, e aí você retira só para servir essa cenoura cozida. Os sabores ficou tudo ali naquela água. Você consegue até ver que a água ganha coloração. Uma beterraba, a água ganha muita coloração. Então você acaba perdendo o sabor. Então, se for consumir, por exemplo, só legumes, procure cozinhar a vapor, por exemplo, que preserva todo o sabor. E aí depois você pode saltear, fazer os legumes salteados na manteiga, um pouco de ervas na frigideira, que fica ótimo porque o sabor dos legumes estão presentes, os legumes das verduras, tá bom? Vou deixar meu tablet aqui do lado e vou explicar os ingredientes, que são muito fáceis para vocês poderem fazer. A gente vai utilizar cenoura e vai utilizar batata também. A batata vai ser a base, porque a batata ela tem amido, então ela ajuda a engrossar. Aqui dentro da minha panela eu já tenho fervendo cenouras em pedaços e a minha batata eu ralei ela. Ó, se eu levantar vocês vão ver pedaços de batata. Aqui você pode ralar os dois ingredientes
Eu acabei ralando a batata, porque é ela que vai dar esse amido, que vai fazer engrossar, que vai dar uma textura. Porque a cenoura, quando você só coloca a cenoura, ela fica, vamos dizer que fica aguada. Quando bater, ela fica parecendo uns pedaços de cenoura que separaram em um líquido. E aí quando começa a esfriar, o que acontece? A cenoura, ela repele o líquido interno, e aí você tem um montinho, como se fosse uma cenoura cozida. Então precisa da batata para poder dar uma consistência e ela dá uma veludada. E no final, o outro ingrediente que vai utilizar é creme de leite, que ajuda a dar mais uma veludada. Para essa preparação aqui, ao invés de eu colocar água, eu coloquei um fundo. Então você já deve ter visto eu falando no YouTube, em live, sobre os fundos. Aqui eu tenho um fundo de legumes, então eu tenho alho poró, cenoura e cebola. Poderia também vir um salsão aqui, para ser bem um mirepoix. Mirepoix é a junção destes ingredientes: salsão, cenoura, cebola e pode estar acrescido de alho poró. Aqui eu procurei não utilizar o salsão e utilizar o alho poró, porque o salsão é muito forte e esse mesmo alho poró, no final eu vou fritar, fazer um chipzinho e colocar para dar um crocante nessa sopa creme de cenoura. Então todo o líquido que está cozinhando a minha cenoura e a minha batata, eu estou retirando do meu fundo de legumes. Então aqui eu vou passando para cá e é nesse líquido que está cozinhando. Então aqui eu já vou ter um sabor, eu já vou saborizar. Então procurem sempre fazer esses fundos, pode congelar esse fundo aqui. Para ele ferver, procure que ele não borbulhe muito. Então ele fica numa temperatura que é amena, vamos dizer assim, temperatura que ele só não chega no ponto de ebulição. Por quê? Porque ele preserva os aromas, principalmente se você acrescentar alguma erva aqui. Pode colocar tomilho, pode colocar alecrim um pouco forte, um manjericão, fazer um buquezinho de ervas. Porque quando a gente fala junta todas as ervas, amarra um barbante, um buquê garni, coloca aqui dentro com o barbante para fora, ele aromatiza, no final você só tira o barbante com as ervas e descarta. E aí o que acontece? Essa preservação dos aromas, do sabor fica porque a água não está fervendo. Então quando começa em ebulição, você perde esses aromas. Deixa eu só conectar aqui que a gente esqueceu. Conecta o meu microfone no celular. Porque senão eu vou falando. Sei que vocês estão ouvindo minha voz porque eu falo alto, mas eu percebi agora que estava desconectado ali, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou verificar a textura da cenoura. Então com o garfo eu venho aqui para poder verificar. Minha cenoura, ó, ela espetou, então ela já tá macia. Eu posso aqui deixar mais um pouco para ela ficar mais macia, ou eu já posso bater ela. Eu vou procurar já dar uma batida nela aqui no liquidificador, então vai fazer um barulho. Aqui poderia utilizar o mixer também. Vocês adoram quando eu utilizo o mixer, mas o meu mixer, ele é pequeno. Tem que ser um mixer de aço inox por conta da temperatura e um mixer maior. E aí a gente vai batendo aqui mesmo, vai despedaçando e não tem a necessidade de ir para o liquidificador. Aqui eu vou procurar utilizar o liquidificador. Então eu vou baixar aqui, vou conectar o liquidificador. Deixa eu conectar. Ó, sobre sal, eu vou ajustar aqui eu coloquei um pouquinho de sal, cenoura é doce, mas no final eu vou ajustar com pimenta branca, pimenta do reino preta, um pouco de sal, e aí a gente vem para esses chips de alho poró. Eu parti um pouco, deixei para poder partir aqui na live também, para poder fazer esse corte julienne, que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um liquidificador conectado, deixa eu conferir. Ó, fez o barulho, ok. Então aqui direto da panela, eu vou começar a passar essa cenoura com fundo de legumes e a batata e vou bater no liquidificador. Volto pra cá para mim sentir a textura, aí acrescento o creme de leite e os outros ingredientes. Sobre líquidos quentes em liquidificador, procurem não encher o liquidificador, porque será que eu passo aqui pra cima? Deixa eu passar, vocês vão conseguir visualizar melhor.
conectar bem aqui, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente introduz líquidos quentes em liquidificador, se vocês colocarem da metade para cima, o que acontece quando bate? O líquido quente ele expande, então é muito perigoso que ele suba muito e acabe saindo para a tampa e queimando a mão. Então procurem colocar, eu vou colocar uma quantidade, vou bater e aí eu vou acrescentando. Então lembrem-se sempre, principalmente se ele tiver fluido. Ou seja, se ele tá ralo, como tá aqui, ele acaba expandindo muito. Aí se precisar, eu vou pegando o fundo de legumes que tá aqui do lado e vou acrescentando mais. Então vou bater um pouco. Vou abrir. Aí vocês já conseguem ver que ele fica numa textura de purê. Vou acrescentar o restante. Vai precisar um pouco de cheiro de cenoura. Vai precisar um pouco de fundo sim, ele já está na textura bem espessa. Vou colocar um pouco mais de fundo de legumes. Vou visualizar aqui o tablet, qualquer dúvida vocês vão mandando. Aí, gente, vou mandar um coração aqui, que vai um coração para todo mundo, tá? Para não ter que ficar apertando enquanto está cozinhando. Então, para quem está entrando, uma sopinha creme de cenoura, bem saborosa. E vai com chip de alho poró no final, um pouco de creme de leite para poder dar aquela aveludada. Uma receita portuguesa. Aqui a gente conhece mais a sopinha de carne e legumes, né? Se alguém lembrar de uma outra sopa regional, me manda aí pra gente comentar. Aí eu vou batendo e vou acrescentando o resto. Então aqui vai o restinho. Caldo de legumes. E aí essa mesma panela fica aqui que a gente vai utilizar. Pra não ficar sujando a panela e que preserva todo o sabor. Na dúvida, passa por uma peneira, que não vai nem precisar, só visualmente eu consigo enxergar. Deixa eu conectar aqui o fogão. E aí eu já vou passar para a panela. Vou virar para cá, um líquido bonito, a coloração da cenoura, a textura que a batata deu. E já vou começar a ajustar com um pouco de... textura, deixa eu subir. Ó a coloração bonita. Vou começar a ajustar com um pouco de sal. Eu ainda não ajustei o sal aqui. Yeah. Fundo de legumes do lado, se precisar eu vou acrescentando. Então vamos lá, vou colocar um pouco de pimenta branca. Agora é a hora que eu vou baixar, que vai começar, ó. Deixa eu mexer e baixar a temperatura. Cai o líquido quente, começa a voar, vai acabar queimando aqui. Então, ó, pouco. Vou acrescentar um pouquinho de líquido. Vou mexendo e vou acrescentando o sal, para não acontecer isso novamente. Então, sal. Ó, uma quantidade, uma pitada bem generosa, porque cenoura tem uma doçura. Aqui cairia bem também um pouco de gengibre. Então, a dica de hoje vai ser essa. Toda vez que você tiver um ingrediente mais doce, cenoura, beterraba, o gengibre ele equilibra bem a doçura. Então ele traz um frescor e uma picância. Aqui eu tô segurando porque eu tenho uma... Isso aqui sempre acontece. Querendo espirrar. Eu me esqueci que eu vou mexer com a pimenta, mas eu vou falar. Eu tenho uma leve alergia à pimenta do reino. E a alergia é de espirro. Então eu espero que não aconteça, senão eu espirro aqui uma vez, duas, três, quatro. E eu não paro de espirrar. Então eu vou colocar até mais distante, ó. Agora a pimenta do reino preta, que eu coloquei a branca. E vou até tirar pra mim não colocar mais, senão eu vou ficar espirrando na live. Se acontece com alguém me fala aí, porque tem as pessoas que têm alergia realmente de empolar. A pimenta do reino, minha narina vai começando a coçar, coçar, coçar.
Eu sempre espirro. Fazia tempo que eu não espirrava, não tava nem lembrando. Aqui aveludando. Eu vou pegar o creme de leite. Aí no lugar do gengibre, que eu falei pra vocês que ele traz um frescor e traz uma picância também, eu vou colocar um outro ingrediente aqui, porque eu quero um pouquinho frutado. Então às vezes vocês vão ouvir na gastronomia assim, tem um leve frutado, aí vocês falam, gente, que... Tenho vontade de falar uma palavra que eu não sei se depois vai pro YouTube vai cortar, mas que diabo é isso? Dessa palavra, de onde que vem? Então, frutado vem de frutas, então eu vou colocar raspas de laranja e um pouquinho de raspas de limão siciliano, para poder dar um frescor. Só que só na hora de finalizar no prato da pessoa. Aqui eu já vou acrescentar creme de leite, para mim poder ir vendo a textura. Não, vou acrescentar um pouco, vou mexer. Olha, ele vai começar a mudar a coloração e vai começar a ficar aveludado, ó. Já consegue visualizar. Então eu coloquei aqui 100 ml, mas a receita vai estar lá embaixo. O cheiro já muda também. Aqui eu vou experimentar a primeira vez, que eu não experimentei ainda, para ver a questão do sal. E eu vou pegar a frigideira pra gente ir mexendo nesse alho poró. Então, vamos lá. Faltando sal. Deixa eu tirar o fundo daqui. Ó, vou passar pra cá. Temperatura. E aqui eu vou ligar para poder a frigideira aquecer e poder fazer esse chip de alho poró na frigideira mesmo, sem ser imersão em óleo. Poderia ser feito também. Imersão em óleo, como fritar batata frita, que é mais conhecido. É uma panela cheia de óleo e você coloca o alimento ali numa quantidade muito grande que ele consegue baixar esse óleo, por isso que chama imersão, e ficar ali boiando na hora que ele estiver crocante. Então aqui não é imersão, porque eu não vou encher essa frigideira de óleo. Vou colocar só um fio e vou dar essa tostada no alho poró. Ganhando. Aqui eu vou colocar mais sal, que eu falei pra vocês que não tinha. E já vou colocar um azeite na frigideira. Frigideira antiaderente, vou colocar um pouco de azeite pro alho poró. O sal eu vou reajustando. Ver se vai precisar de mais creme de leite. Mexendo, mantendo a temperatura. Alho poró, já cortei um pouco para poder ficar em julienne. Deixa eu mostrar o corte. Vou cortar agora para vocês identificarem. Então vou deixar aqui para vocês visualizarem. Vou pegar meio alho poró, cortado ao meio. O alho poró, vou passar a faca e vou retirando com a ponta da faca, que ele já vai sair esse corte, não vai ter dificuldade não. Então, ó, vou passando bem fininho. E aí esse que a gente chama de julienne, 8 milímetros por 3 de largura. Aqui, se no final for ficando difícil, ó, só virar e aí continua o corte. Vai passando aqui a faca. Então, super fácil de fazer no alho poró. Vou passar no final. Aí ele já sai o corte. Tá bom? Mesmo corte que eu fiz. Aqui, vamos ver se aqueceu. Eu vou colocar um aqui, pra ver se pegou. Ainda não. Então, coloco a unidade e vou visualizando. Deixa eu pegar até uma pinça, vai ficar melhor. E aqui eu visualizo a temperatura. Então não esquenta de não saber a temperatura não, ó. Coloca, na hora que começar a fritar, já coloca outra quantidade. Vou acrescentar mais salzinho aqui, que eu vou falando, vou cozinhando na outra panela e vou reajustando. Aqui eu já lembro o sabor. Subindo a temperatura, vou experimentar de novo a nossa sopa creme. Agora pegou. Puxinho. Se eu sentir que ela não tá tão pesada, ó, aqui eu vou acrescentar o alho poró, dando uma fritada. Colocar.
colocar metade e depois vou acrescentar na outra metade. Dando uma fritada, vou pegar um pouco de papel toalha para escorrer o excesso. Vou tirar daqui. Aqui eu já vou organizando. Ó, alho poró vai ficando de olho, que senão ele vai queimando a lateral e não vai fritando por completo. O cheiro dele aqui já tá acontecendo. Então pode acontecer de uma parte começar a fritar primeiro e aí essa daqui ela pode amargar. Então toma cuidado para não amargar o alho poró. Então aqui eu vou dar uma refogada. Sopa creme tá voando a temperatura. Ó, tô achando ela ainda um pouquinho líquida, então vou acrescentar o restante do creme de leite. Que aí vai dar a textura veludada que eu tô querendo aqui nessa sopa creme, tá? Uma textura mais de creme do que de sopa. Ai, tem gente que nem almoçou. Gente, o Jales é a pessoa que fica aqui de trás das câmeras. E aí a galera adora falar do Jales aqui, que o Jales não almoça pra poder comer no dia de live. Tá? Pra quem não tá entendendo. Mas é mentira, o Jales almoça sim. E come só um pouquinho, né? Sim. Só um pouquinho. Jales só come melhor quando tem carne, o Jales come melhor. Aí Sim. o restante eu tenho que surpreender, entendeu? Aí fica mais difícil aqui surpreender. Ó, um pouco de alho poró. Vou retirar esse alho poró, deixar ele mais um pouco refogado, um pouco frito. Vou acrescentar o restante. Aqui eu tô acrescentando direto aqui no papel toalha na tábua, porque vocês conseguem... Parece que não saiu direito essa palavra. Na tábua, porque vocês conseguem visualizar. Deixa eu puxar um escumadeiro. Que aí eu puxo certinho. Ó, e o alho poró também, mesmo depois que ele sai da temperatura, ele continua ganhando aqui, dando uma fritada. Vou acrescentar o restante. E aí, enquanto isso, eu já vou preparar aqui uma bolzinha, um prato, para poder colocar essa sopa, nessa textura. Dá uma salteada. Um pouco mais de azeite. Aqui um sal nesse alho poró, que eu não coloquei. Tá nessa fritadinha. Aí deixa eu tirar daqui o que a gente não vai utilizar. A pinça fica, o sal para precisar reajustar, garfo, essa colher não precisa mais. Aqui meu fundo de legumes. Pra lateral. Ó, de olho no alho poró, senão ele passa, vai refogando. Um pouco mais de azeite. Ali um poró frito, refogado. Deixa eu colocar. Fermentar uma última vez. Sopinha. Já vou desligar. E aqui eu vou mexer. Ok. Fez um pouquinho mais de um leve de sal, um leve de pimenta, aquela que eu espirrei. Então, dá um lateralzinho aqui, um pouco mais de sal, só reajustar. Ainda tem a laranja, né? Vou subir a laranja, senão não esquece. A laranja e limão siciliano, para dar aquele frescor no final. Enquanto o alho vai refogando aqui. Aqui. Já esses dois.
Laranja e limão, vou utilizar esse ralador, vou sempre mostrar ele, porque algumas pessoas acabam não conhecendo, conhecem só aquele tradicional. Esse é um ralador de zestes, justamente para poder retirar de laranja, limão. Ele tem duas partes, uma que retira mais grosso e uma que retira mais fino. Ele é ótimo porque você já rala no final aqui para poder finalizar. Enquanto o alho poró vai finalizando, eu já vou começar a passar umas porções prato aqui da sopa. Uma, duas conchas, ok? Aqui eu vou mexendo, sempre de olho no alho poró, esse prato também. Vai duas conchas, uma, duas, ok? Vou tirar pra cá a sopa. Alho poró tá finalizando. Aqui eu vou pegar a laranja e o limão. Olha que deu certo, a gente faz de novo, né? Pega os zestes aqui, um pouco de alho poró. Esse aqui já tá com sal, então vou finalizar aqui no centro. Cá, desse. E na panela tá finalizando. Ó, esse já tá com sal. Deixa eu puxar. Então vai o alho poró, a laranja e o limão. Finalzinho. Ó, foi. Ó, vou tirar o outro alho poró, porque senão ele vai acabar passando. Deixar ele escorrer. Tirar o excesso de azeite e vou colocar um pouco de sal no final aqui. Passa. Foi. Já desligo. Um pouquinho de sal. Vou colocar mais um pouco de alho poró ali no final. Ó, tá precisando. Também. Aí aqui sobra para mais duas porções. Laranja, tirar umas zestes. Que vai dar aquele frescor aqui no final. Então laranja nos dois pratos. Ó, o cheiro da laranja é maravilhoso. Aqui preocupa em não pegar a parte branca, tá? A parte branca aqui é amarga. Então às vezes tem um amargo no prato, que tem laranja ou limão. E aí não sabe de onde vem. É justamente na hora de ralar que deu errado, tá? Um pouco de limão também. Esse ralador ele sai certinho, então vai aparecer, vou mostrar agora pra vocês a parte branca, tá vendo? E não retirou. Então tem que ser superficial, também. Um pouco de limão. Na receita original não vai essa laranja, não vai esse limão. Aqui é o meu toque, assim como o gengibre, que eu falei pra vocês que cai muito bem. Dá uma olhadinha aqui. Aqui eu vou limpar só a lateral, de onde caiu laranja que eu não queria, e limão. Aqui eu limpo. Aqui também. Lateral, lateral. Acabei sujando aqui. Virar. Aí. Deixa eu levantar que vocês conseguem visualizar. Parece que o branco aparece até mais bonito. Ó a fumacinha saindo aqui. Não precisa nem fazer aquela fumacinha de internet, né? A gente pega pra poder fazer emotion. Aqui já tá saindo. E o cheirinho. E aí cheira limão. Cheira laranja, então cheiro tal do frutado, que você não sabe de onde vem. Sopinha creme, bem cremosa, reconfortante, de cenoura, básica, com a base de batata, um alho poró, para poder dar um sabor aqui no final. Foi utilizado também no fundo de legumes. Então essa é a preparação de hoje para vocês. Ó, portuguesa, tá? Receita portuguesa, para quem não captou desde no início aqui.
Então aproveitem esse momento que tiver uma chuva, baixar a temperatura. Temperatura quente não combina muito, mas essa temperatura que tá hoje combina muito bem. Então eu encontro vocês na próxima live. Vou só verificar aqui se alguém mandou alguma coisa que eu não respondi pra trás. Mas eu acho que tá tudo ok. Só umas carinhas aqui, um coração pra vocês e um beijo e um abraço, tá bom? Então, coração lá e coração aqui. Se encontra na próxima live. Beijo!